Oi, eu irei realizar o fechamento do problema 4 dos alfaces congelantes. Então, Elsa, de 64 anos, é levada por sua irmã Ana ao Hospital Real de Arendelle, queixando-se de dor abdominal na fossa ilíaca esquerda e hipogastro. Há 48 horas, acompanhada de febre baixas e paradas de funcionamento intestinal. Relata constipação intestinal de longa data com uso esporádico de laxante, associado à eliminação de fezes cibalosas. Refere também extensão abdominal eventual e flatulência, acompanhada de dor abdominal tipo cólica há 4 anos. Conta ao médico plantonista que desde a abertura dos portões do castelo tem feito diversas festividades regadas a carne vermelha, as massas e chocolates. Diz que não se lembra de quando foi a última vez que comeu verduras e folhas. Aparentemente, o clima muito frio da região onde mora não permite o cultivo adequado. Ao exame físico, encontra-se em um bom estado geral, frequência cardíaca 90 batimentos por minuto, frequência respiratória 18, temperatura axilar de 38,1, ausculta respiratório com murmúrio vesicular bem distribuído, ausculta cardíaca normal. Ao exame físico, exame abdominal, apresenta leve distensão generalizada, dor à palpação em todos os quadrantes, sendo mais intensa na fossa ilíaca esquerda e hipogastro, sem dor a descompressão súbita da parede abdominal, nessa região mais dolorosa. Ruídos hidroaéreos positivo com intensidade diminuída, ausência de fezes na âmpula retal e sem massas palpáveis ao toque. Optou por prescrever dietas líquidas, administrar antibióticos por via oral e sintomáticos, por dor e febre, com tratamento domiciliar no caso no castelo e reavaliação em 48 horas. Então, os objetivos foi só, que foi explicar a diverticulite. Então, eu vou começar fazendo uma leve introdução e aí depois eu vou falar da epidemia. Então, a diverticulite é uma complicação da doença diverticular do cólon, onde os divertículos eles são pequenas injeções na mucosa e na submucosa através da camada mucosa do intestino, onde ele é mais frequente no colo sigmoide. E a diverticulite vai se dar então quando esses divertículos inflamam ou infeccionam, aí a gente tem essa diverticulite. Ela pode variar de quadros leves até formas mais graves, como perfuração, abscesso ou até uma peritonite. E aí é importante relatar que nem todo divertículo se forma uma diverticulite. A maioria dos sintomas é assintomático e a maioria dos pacientes é assintomático. Então, falando um pouco da epidemia, a gente teve um aumento na progressão da incidência e prevalência desses diverticulites, isso devido ao aumento do envelhecimento da população, onde a gente tem um aumento da população idosa. Aí a prevalência, então, ela vai se dar em indivíduos maiores de 60 anos, embora os números de pacientes jovens entre 40 e 50 também tenha crescido, possivelmente devido a uma maior prevalência de obesidade e sedentarismo nessa faixa etária. Onde a gente tem basicamente 10% indivíduos de 40 anos e 50 a 60 indivíduos de 80 anos. Então, a gente tem uma maior prevalência na idade idosa, nessa faixa etária dos idosos. Onde pacientes jovens abaixo de 50 anos, a diverticulite é mais predominante em indivíduos homens. Já entre 50 e 60 anos, a distribuição vai se dar mais em mulheres. Isso porque, primeiro, as mulheres elas têm uma maior expectativa de vida comparada aos homens. Então, naturalmente, o número de casos de mulheres nesse grupo dessa faixa etária é maior. E, além disso, tem uma hipótese sobre o papel do estrógeno na integridade do colágeno da parede intestinal, que se perde após a menopausa, acelerando, então, o enfraquecimento da parede das mulheres mais velhas. Além disso, a gente vê que a gente tem maior prevalência em países ocidentais ou naquelas que adotam aquela de dieta ocidentalizada.
né? Que então em países em altas rendas a prevalência de diverticulite e de diverticulose ela chega a atingir cerca de 50% da população acima de 70 anos. E é isso. Agora eu vou falar de fatores de risco. Então, falando agora dos fatores de risco, né, como eu já falei bastante, a gente tem a idade. Então, indivíduos idosos, né, na faixa etária de 70 anos, eles têm maior prevalência de desenvolver a doença. Agora, os fatores de risco, para os fatores de risco, a gente tem então os hábitos de vida. Então, a dieta, principalmente, então, dietas pobres em fibras é um fator de risco. Isso porque as fibras ela têm a função de aumentar o volume do bolo fecal e reter água, o que torna as fezes mais macias e mais fáceis de serem transportadas. Então, quando a gente tem essa baixa ingestão de fibra, o bolo fecal ele vai se tornar pequeno e endurecido, dificultando então esse transporte. Então faz com que o cólon faça contrações segmentares muito mais fortes para movê-las. Então essa baixa ingestão de fibra é o principal fator. Além disso, a obesidade é outro fator de risco. Isso porque a gente vai ter um aumento da pressão intraabdominal e a gente vai ter um aumento do tecido adiposo. O tecido adiposo ele funciona como um órgão endócrino, onde ele vai vai liberar citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa e como interleucina 6. Né? Esse estado de inflamação sistêmica de baixa intensidade altera a microbiota intestinal e fragiliza a barreira da mucosa do cólon, facilitando então a transição de diverticulose assintomática para uma diverticulite aguda inflamatória. Então, além de ter a dieta e a obesidade como fator de risco, a gente tem o sedentarismo, né? Que atividades físicas regularmente estimula o peristaltismo intestinal e reduz o tempo de trânsito colônica, né? Então diminui o tempo de contato das fezes com a mucosa intestinal e a pressão necessária para a evacuação. A falta então desse movimento, então o sedentarismo, favorece esse estado fecal, o que aumenta a probabilidade de formação de fecalitos que podem obstruir o cólon do divertículo e desencadear então a inflamação. Outro fator de risco então que a gente tem é o tabagismo, onde as substâncias tóxicas do tabaco causam isquemia microvascular na parede intestinal, prejudicando então a cicatrização e a resposta imune local. Então isso explica porque fumantes têm um risco significativo maior de evoluir com uma perfusão diverticular e abscesso comparados aos não fumantes, que desenvolvem então essa diverticulite. Além disso, outro fator que a gente tem é o uso crônico de medicamento, principalmente os anti-inflamatórios não esteroidais, né, os ANIs, como o ibuprofeno e a aspirina, né, porque os ANIs, eles inibem a síntese da prostaglandina, que são essencial para manter um fluxo sanguíneo e a integridade da mucosa intestinal. Então, sem essa proteção, a parede do divertículo ele torna-se mais suscetível a lesões químicas e bacterianas, aumentando então o risco de perfusão e sangramento. Falando então agora um pouco da fisiopatologia, então a formação do divertículo está muito associada então ao aumento da pressão dentro do intestino, principalmente no cólon, onde essa pressão elevada ela faz com que a mucosa hernie através de pontos de fraqueza da parede intestinal, que são locais onde passam vasos sanguíneos. Além disso, a gente tem alterações na estrutura do intestino, como o espessamento da camada muscular e mudanças no colágeno, que vão contribuir para essa fragilidade. Além disso, quando a gente tem a obstrução desses divertículos, geralmente por fezes ou resíduos alimentares, a proliferação bacteriana local. E isso vai desencadear, então, um processo inflamatório, levando, então, a diverticulite. E se esse processo evoluir, pode ocorrer microperfuração, formando então abscesso, fístulas, como
colo vesical e, nos casos mais graves, uma peritonite. Então, é importante entender que não é apenas uma infecção, mas sim um processo que envolve um aumento da pressão, alterações estruturais e uma resposta inflamatória. Eu acho legal falar também, né, que a gente tem tipos de divertículos, né, onde ele vai ser classificado através da classificação de Hinckley, né, que ele divide então os divertículos em dois grupos, baseados então num padrão, né, onde a gente então divide entre diverticulite não complicada e a complicada. O que seria não complicada? Ela é a forma mais comum, onde apresenta cerca de 75% dos casos, e nela a gente tem uma inflamação que está restrita ao divertículo e a gordura ao seu redor. Então, não há formação de abscesso ou perfurações locais. O tratamento costuma ser conservador, como dieta e às vezes antibióticos. Agora, diverticulite complicada, ela é dividida em 4 estágios, 1, 2, 3 e 4. Então, complicada é quando há uma inflamação, quando a inflamação ela evolui para um dano maior. Então, a 1 ela vai se dar então a formação de um pequeno abscesso pericólico ou mesentérico, próximo ao cólon. Já a 2 é a formação de abscesso maior, localizado à distância, geralmente pélvico ou retoperitoneal, que pode exibir drenagem por agulha guiada por uma tomografia. Já 3, então, é uma peritonite purulenta generalizada, onde o divertículo ele rompe e espalha pus por toda a cavidade abdominal, e ela é uma emergência cirúrgica. Já a 4 é uma peritonite fecal generalizada, houve uma perfuração larga e fezes estão livres no abdômen. É um cenário mais grave, com altíssima mortalidade e necessária uma cirurgia imediatamente, né? Além disso, a gente também pode dividir em 2 fases, uma diverticulite aguda e uma diverticulite crônica. Quando a gente fala uma diverticulite aguda, é um quadro de ataque súbito, onde o paciente tem uma dor intensa, febre e leucocitose. O tecido então ele fica edemaciado, vermelho e friável, então quebra fácil. O foco do tratamento então vai ser controlar a infecção e a inflamação imediatamente. Já quando a gente fala uma diverticulite crônica, ela vai se dar quando a inflamação não se resolve totalmente, ou quando episódios repetidos de diverticulite aguda deixa sequelas permanentes. E ele se manifesta de 2 formas. Uma diverticulite crônica não complicada, onde o paciente apresenta dor abdominal persistente e inespecífica no quadrante inferior esquerdo, mesmo sem febres ou exames laboratoriais alterados. E o que a gente chama também a outra fase seria então uma diverticulite sintomática não complicada, que acredita que seja causada por uma inflamação microscópica persistente e hipersensibilidade visceral. Falando agora das manifestações clínicas, a primeira e a principal seria a dor abdominal, né, no quadrante inferior esquerdo. Por que acontece isso? Então, ela é causada por uma inflamação transmural no colo sigmoide e pela irritação do peritônio parietal adjacente. E como o sigmoide ele fica na esquerda, por isso que a dor é localizada, né, no quadrante inferior esquerdo. Se houver uma perfuração livre, a dor torna-se generalizada por causa da peritonite química e bacteriana. Outra manifestação que a gente vai ter, o paciente vai ter febre calafrios, né? E ela vai se dar então por uma resposta sistêmica e a liberação de citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 1, 6 e a TNF-alfa, e a translocação bacteriana. A presença da febre alta, né, mais de 38,5, geralmente ela sugere uma diverticulite complicada, então um abscesso ou uma perfuração. Outra manifestação seria então alterações no hábito intestinal, como constipação ou uma diarreia. Ela vai se dar então porque a inflamação causa edema na parede intestinal, o que estreita o lúmen e dificulta a passagem de fezes, então leva a uma constipação. Por outro lado, se tem uma irritação da mucosa e a desbiose, podem aumentar a secreção de líquido e o peritonitismo reflexo, geralmente gerando então uma diarreia ou uma eliminação de muco. Outra manifestação é náuseas e vômitos, que vão se dar então
porque geralmente eles vão ser pelo reflexo da dor intensa nesse quadrante. Aí vai levar então a náuseas e vômitos. E outra manifestação seria sintomas urinários, como disúria e policiúria, né, que vai ocorrer porque o sigmoide inflamado pode encostar na bexiga, causando então uma irritação por contiguidade. E se o paciente tiver uma pneumatúria, né, sair ar na urina, isso indica uma complicação crônica, como uma fístula colovesical. Agora falando do diagnóstico, ele é bastante clínico, onde o paciente ele pode então relatar uma dor que aconteceu de forma aguda ou subaguda na fossa ilíaca esquerda, que muitas vezes pode ser acompanhado de um inchaço abdominal ou mudanças no ritmo de evacuação. É comum que o paciente também descreva piora ao movimentar ou a tossir, o que já nos dá uma dica de que o peritônio parietal pode estar sendo irritado pela inflamação do colo sigmoide subjacente. Aí, quando a gente passa para o exame físico, a palpação do abdômen revela muita coisa, né, onde o paciente tem uma sensibilização bem localizada no quadrante inferior esquerdo. Em muitos casos, é possível sentir uma massa ou um espaçamento nessa região que representa o fleimão, né, o bloqueio do divertículo inflamatório pelo epípron e as intestinais vizinhas. Um ponto crucial é a pesquisa de sinais de irritações peritoneal, como o sinal de Bloomberg. Se a dor for intensa, apenas na descompressão local, a inflamação ainda está contida. Porém, se houver defesa abdominal generalizada e então o abdômen entaba, devemos suspeitar imediatamente de uma perfusão livre com peritonite generalizada, o que muda drasticamente a gravidade do caso. Quando a gente fala então já dos exames laboratoriais, a gente busca marcadores que nos ajudam então a quantificar uma resposta inflamatória. Então, no hemograma costuma mostrar então, uma leucocitose com desvio à esquerda, mas um dos marcadores mais fiáveis seria o PCR, que é a proteína C reativa, que então acima de 150 é um sinal de alerta para uma diverticulite complicada, como um abscesso ou perfusão. Por outro lado, se o paciente tem dor, mas o PCR está abaixo de 50, a probabilidade de uma diverticulite aguda cai consideravelmente, nos obrigando então a pensar em um diagnóstico diferencial, como síndrome do intestino irritável. O padrão ouro, basicamente, para uma diverticulite seria então uma tomografia computadorizada do abdômen e da pelve, né, com contraste intravenoso, onde a TC então ela vai achar então as características vai ser um espessamento focal na parede do colo, geralmente de maior de 3 a 4 milímetros, e o mais importante é a densificação da gordura pericólica, né? Esse fenômeno, tanto que ele é conhecido como um borramento da gordura. Ocorre porque o processo inflamatório se expande para o tecido adiposo ao redor do intestino. E o que é contraindicado, que não pode ser pedido na fase aguda? Uma colonoscopia e um edema opaco. Isso porque o intestino está inflamado e frágil. Então, a insuflação de ar ou a pressão do contraste podem transformar uma microperfuração em uma perfuração macroscópica, causando então peritonite iatrogênica, e a colonoscopia só deve ser feita de 6 a 8 semanas após a resolução da crise para descartar então o câncer de colo retal. Então, entrando um pouco já no diagnóstico diferencial, a gente tem a apendicite, principalmente quando a dor ela é no local direito, mas mais comum no quadrante inferior esquerdo. Outro que a gente tem seria câncer de colo retal, doenças inflamatórias intestinais, uma infecção urinária e cólica renal. Então, quando falamos do tratamento, a gente utiliza então da classificação de Hinckley, né? Porque então a gente tem o não complicado e o complicado. O não complicado ele pode ser tratado de forma ambulatorial, com uma dieta de líquidos e o controle da dor com analgésicos.
Quando a gente fala do não complicado, então a gente divide os dois tratamentos. Então, a gente tem o complicado com o abscesso, então no 1 e no 2. Nele, então, a gente faz um manejo então, dependendo do tamanho. Então, se é um abscesso pequeno, geralmente menor que 3 centímetros, costuma responder bem, então, a apenas antibióticos intravenosos e internação. Já quando eles são maior de 3 centímetros, né, chegando de 3 a 4 centímetros, além do antibióticos, também fazem a drenagem percutânea guiada por uma imagem, então um ultrassom ou um ATC. Essa técnica, então, ela é um avanço enorme, pois permite esvaziar o pus sem precisar de uma cirurgia invasiva, né? Então não precisa de uma cirurgia aberta de emergência, transformando então um quadro clínico grave em uma situação controlada que pode ser operada. Quando a gente então fala então de um caso mais crítico, né? Então como uma peritonite purulenta ou fecal, que na classificação se dá pelo 3 e 4, a gente se utiliza então da cirurgia de urgência, né, onde o principal objetivo é controlar a fonte de infecção e lavar a cavidade abdominal. Então, o processo clássico é a cirurgia de Hartmann, onde o cirurgião retira segmento da doença, né, onde possui o divertículo, então no cólon sigmoide, e fecha o reto e faz uma colonoscopia temporária. Só falando então um pouco da complicação, a gente pode separar em ABCD, onde A é abscesso, então é a complicação mais comum, onde tem de 15 a 20% dos casos. Nela ocorre então uma microperfuração geral, não gera uma microperfuração que pode conter pus e pode ser pericólico, então perto do cólon ou pélvico, distante. O B seria então um bloqueio, uma obstrução, onde o edema intenso da parede do intestino ou um abscesso grande podem comprimir o canal intestinal, impedindo então a passagem de fezes e gases. Já o C, então, seria uma comunicação, então uma fístula. A inflamação, então ela fura, né, um órgão vizinho. A mais comum é a cola vesical, com a bexiga, mas pode ser com a vagina, com o intestino delgado ou com a pele. O D seria então um derrame peritoneal, uma perfuração livre, né? Ela é a complicação mais grave, onde o divertículo ele rompe e espalha o pus ou fezes por todo o abdômen. E quando a gente fala de uma complicação crônica, a gente tem uma estenose, então a cicatrização com fibrose que estreita o intestino permanentemente, ou uma diverticulite recorrente, que são na qual crises repetidas diminuem a qualidade de vida e aumenta o risco de estenose. Então é isso, obrigada.